NL Apicultor em mais um vídeo. Amantes da apicultura, e a vocês que gostam de assistir meus vídeos, hoje é um momento em que eu vou voltar lá no apiário depois de alguns dias sem ter ido lá, para ver como é que tá o movimento lá e o desempenho das minhas abelhas. E o que acontece? Lá eu tive observando que depois que eu coloquei as repinhas, não sei se vocês viram no vídeo passado, elas encontraram uma dificuldade para entrar, ou o calor era demais e a rainha ordenou que todo mundo saísse para poder a colmeia ficasse um pouco mais refrigerada. Inclusive teve até um comentário que me perguntaram da onde foi que eu tirei aquilo ali. É incrível, né? Da onde foi que eu tirei aquela redução de ovado ali. E eu digo uma pureza e a verdade para vocês, não tirei de lugar nenhum, aquilo dali veio da minha própria mente, né? E do meu próprio desespero pela traça da cera. Arrumar uma forma de reduzir o ataque da traça da cera me fez levar àquela situação ali. Enfim, nós vamos lá dar uma olhada para ver como é que tá agora. E eu quero levar vocês comigo nesse vídeo aí. Não sai não, não esquece de dar o seu joinha também. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal aí pra gente conseguir mais corações, né? Isso é uma questão de querer, né? Se você quiser, se inscreve aí. Mas não esquece de dar o seu joinha também não. Pessoal, já cheguei aqui no sítio. Vou preparar, organizar as coisas aqui para mim poder subir o morrão. Tem uma ladeirinha para me subir aqui, então deixa eu organizar as coisas aqui. Vou deixar vocês vendo a paisagem daqui do sítio, que é maravilhosa. Ouvindo o canto dos iambu. É iambu ou é juriti? Acho que é juriti. Ó. É um som bem grave. Ó. Contemple a natureza. Ó, bora? Vou dar uma pausa aqui e depois a gente volta. Outra coisa, se tiver mel, ó, eu tive que desligar a câmera porque ela já estava começando a esquentar. Eu não dei pausa, não, acabei desligando ela. Veja bem, sempre quando eu tô aqui, eu gosto de trazer uma palavra, né? E hoje não será diferente. Eu tirar o fumegador daqui, que eu comecei a acender ele mais cedo, que já demora muito pegar. Hoje não será diferente dos dias anteriores que eu estive aqui. E eu quero falar de algo concreto no passado e concreto agora no presente. Profecias. Não sei se você já reparou, a Bíblia ela tem muitas profecias. Inclusive Jesus trouxe profecias nos 4 evangelhos que hoje está se cumprindo as profecias. Mas a pergunta que eu quero trazer para você é a seguinte: você ouve uma profecia a seu respeito, você vai querer que ela se cumpra ou você vai repreender para ela não se cumprir? Por exemplo, se Deus disser através de um profeta para você: olha, se você não colocar a sua vida em ordem, você vai morrer. Você vai consertar a sua vida, vai botar ela em ordem, ou vai deixar, vamos dizer assim, pagar para ver, né? Ou você vai pagar para ver. Não precisa responder aqui no comentário. Não, isso é só uma como é que fala? Entre parênteses, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, Jesus deixou no livro de Mateus, no capítulo 24, as seguintes profecias: guerras,
né? Falsos cristos, né? Que é o primeiro delas, né? Falsos cristos que virão, já tem muitos aí, mas não se manifestaram, vamos dizer assim. Guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremotos em vários lugares. São profecias. Você está entendendo? Que Jesus profetizou há mais de 2000 anos atrás. Jesus profetizou essas profecias, vamos dizer assim. E quantas décadas, quantos séculos se passaram para elas estarem se cumprindo no meu dia e no seu dia? A pergunta que eu fiz no começo foi o seguinte: você aceitaria a profecia ou repreenderia ela para que ela não se cumprisse? Outro exemplo: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Ou esfriará, vamos dizer assim. Você está dentro dessa profecia. Essa profecia foi profetizada há anos atrás, mas nós hoje ouvimos essa profecia quase que constantemente. Agora a pergunta é: eu vou querer que isso se cumpra na minha vida ou vou repreender? Você está entendendo o que eu quero dizer? Que nem todas as profecias que estão na Bíblia nós devemos aceitá-las. A gente pode repreender. Você quer guerra? Porque a guerra está lá fora, mas está chegando aqui. Você está entendendo? A guerra não tinha nada a ver com o que está acontecendo hoje com a Ucrânia hoje. A guerra ela começou lá na Rússia, depois para Israel e faixa de Gaza, está se expandindo. Então são profecias. Jesus falou: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Você está entendendo? Então quer dizer, nação contra nação, reino contra reino. Esse povo está guerreando e nós sabemos disso, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos disso, só que eu não quero guerra. E eu pergunto para você: você quer guerra? Então oremos ao Senhor, pedimos ao Senhor para que a guerra não chegue até nós. Somos um povo que queremos a paz, que buscamos muito a presença do Senhor. Para falar a verdade para vocês, o Brasil é um país evangelizado. Você está entendendo? Buscamos a face do Senhor. Claro que se todo o povo brasileiro colocar o joelho no chão e orar, essa guerra não entra no nosso país. Mas isso depende só de mim, não. Depende de todos, infelizmente. Que essa palavra fique no seu coração. E eu vou dizer uma coisa para você: profetiza contra as profecias que você não quer. Eu não quero esfriar o meu amor, então eu profetizo contra a profecia. Ela não foi feita só para mim, a profecia foi feita para todo mundo. Então quer dizer, se você não quer, você não vai esfriar o seu amor. Que essa palavra fique no seu coração. Vou dar uma pausa aqui, daqui um pouquinho a gente vai lá para as abelhas lá encarar as bravas. O fumegador tá fumeçando, ó. Tá de vento em popa. Pessoal, se tiver mel, eu vou... Tá escuro aqui, que tem bastante árvores. Fechou bastante a claridade aqui, né? Eu vou fazer o possível para poder levar pelo menos uns 3, 4 quadrinhos se tiver, né? Mas vamos ver. Não sei como é que eu vou encontrar lá a surpresa que me espera, não sei. Isso aí nós vamos ver junto, eu e você, como eu sempre falo, eu quero mostrar em tempo real. Trouxe um pouquinho de alimento também. Deixa eu virar a câmera aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Trouxe um pouco de alimento, tá aqui, que eu vou botar nos núcleos, né? Inclusive tem um núcleo que eu não fiz ainda o alimentador para ele, mas mesmo assim eu coloco, as abelhas conseguem se alimentar. O meu alimento que eu dou para elas aqui é açúcar e mel, porque é mais prático, tem bastante água aqui, né? Então para elas absorverem o açúcar é rapidinho. E eu misturo um pouco do mel por causa do atrativo, né? Então vamos lá. Vou levar logo a faquinha aqui. Pessoal, hoje eu trouxe uma luva grossa. E ela tem uma dificuldade danada para você mover a mão dentro dela. Ó. Mas melhor a luva grossa e a mão protegida do que sem luva nenhuma, né? Pessoal, cada vez que eu chego aqui é uma surpresa mesmo. Bom, nosso núcleo, ó, tá de vento em popa.
Meu núcleo tá bravo, pessoal. Tô preocupado com esse núcleo aqui. Tá meio que em silêncio. Ó, aqui tá bem. Uma fumacinha aqui já para deixar ela mais calma. O movimento tá bom. O movimento aqui, olha só a diferença, pessoal, ó. O movimento aqui também tá meio devagar, mas dá uma olhada. O movimento aqui também tá bom, né? Como sempre, né? Um movimento bem intenso daqui delas, né? E o movimento dessas aqui também tá bem. Bastante abelha entrando e saindo. Meu apiário tá fechando muito por causa de muita chuva, não muita chuva, né? Mas bastante chuva. Então eu tô percebendo que as árvores estão se dando muito bem. Tá chegando a época de elas começarem a soltar seus brotos, seus frutos, vamos dizer assim, né? Então vamos começar nesse núcleo aqui. Não é que ele não tem abelha, eu tô vendo que as abelhas, só que elas estão quietinhas porque é um núcleo de captura, né? Então, claro que elas se consideram ainda novata aqui. E eu vou vir aqui para poder fazer dar uma quebrada um pouco nesse mato aqui, trazer a foice e dar uma quebrada no mato. Não vai ser fácil não, porque elas são muito agitadas, mas também não será difícil de se fazer, né? Então eu vou vir aqui e vou trazer a foice. Vou trazer a foice e vou dar uma geral aqui. Pessoal, deixa eu deixar essa câmera aqui para me dar uma olhada para ver como é que tá ali. Essa caixinha ela foi feita muito justa com 5 quadros. Não vou dizer que não dá para colocar, dá para colocar. Só que ela ficou muito apertada. Então tá um pouquinho mais difícil de tirar, mas nada impossível, né? Isso aqui também não vai ser demorado não. Isso aqui vai ser por pouco tempo. E elas, para ajudar, propolizam também o quadro. Não vai sair não. Não vai sair não, pessoal. Vou deixar. Não vai sair não. Eu coloquei esse quadro aqui, ele entrou bem apertado. Então com certeza ele não vai querer sair não. E elas propolizaram ele bem. Ele encontrou dificuldade até para entrar de volta. Não vou mexer com ele não, vou deixar quieto. Aqui tá muito justa a beirada. Essa beiradinha aqui, deixei ela muito justa. E os quadrinhos não estão tendo folga aqui, ó, nessa cabeceira. Mas dá pra ver que o desempenho tá bom. Tem bastante quadro aqui de cera. Então a rainha continua de vento em popa. Vou botar mais um pouco de comida ali pra eles. É uma pena que eu não fiz o alimentador pra elas, mas não vai atrapalhar eu colocar não. Eu jogo por cima a mesma comida e o que cair lá dentro elas vão comer. E o que cair por fora também elas vão comer. Então de uma forma ou de outra elas vão acabar comendo esse alimento. E eu vou botar só nos 2 núcleos, pessoal, porque é os... 2 núcleos não, né? Só nos 2 núcleos, exatamente. Uma câmera tá em cima aí. Esse porque é um núcleo de captura. E elas já propolizaram bem a tampa dele.
Então, ele está bem protegido. Pronto, núcleo já resolvido. Isso, vamos dar uma olhada nessa daqui agora. Daqui uns dias eu vou ter que mudar, pessoal. Ó, daqui uns dias eu vou ter que mudar meu núcleozinho para uma caixinha maior. Graças a Deus o desempenho tá bem forte. Eu não vou nem abrir não eles não. Vou botar comida aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Tá bem forte o desempenho. Tem bastante abelha nele. Daqui um dia eu vou ter que estar trocando ele para uma caixinha maior. Por enquanto ainda vou manter ele nessa caixa aí. Eu sei que ela já está apertada. Vou até dar uma olhada ali. Vou dar uma olhada ali para ver como é que tá. Dentro. Aí, ó. Como é que tá? Mel. Tem bastante comida aqui para elas. Então o que acontece? Eu não preciso me preocupar com esse núcleo. É um núcleo que está bem protegido. Deixa eu arrancar um pouco desses matos aqui. Como vocês podem ver, ó, é um núcleo que está bem bonito. Bastante abelha nele. Ó, formaram até um bolinho aqui por fora já, ó, de tantos que tem. Então o que eu vou fazer? Eu não vou me preocupar com esse núcleo não. Vou botar mais um pouquinho de comida aí, mas eu acho que não tem nem necessidade. Se vocês verem a quantidade que tá ali de comida para ela, não tem nem necessidade de botar comida aqui não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tampar ele de volta, né? Mas como é um núcleo que eu estou alimentando, já tem um bom tempo que eu estou alimentando esse núcleo, né? Eu vou continuar cuidando, ó. Eles começaram até a colocar favo, né, na tampa, mas como... Na tampa não, né, no alimentador. Mas como ele é pequeno, encostadinho demais na caixa, né? Olha a quantidade de abelha que saiu pra fora. Parecia que não tinha abelha nenhuma, né? Mas elas estavam tudo quietinhas lá dentro. Deixa eu botar esse tripé aqui de volta, pra não poder tapar a caixa. Com a câmera na mão vai ser difícil. Vou virar pra cá pra vocês verem melhor. A quantidade de abelha. Nem parece, né? Que cabia isso tudo aqui dentro desse núcleo.
Núcleo revisado. Bonitinho revisado. Nós vamos partir para a próxima. Veja bem, as outras abelhas são bem mais agressivas. Então eu vou só dar uma olhada só para ver como é que tá. Então eu só vou abrir uma caixa só. Meu foco aqui era alimentar os dois núcleos, que são esses dois núcleos aqui. E vou dar uma olhada nessa outra caixa aqui, que ela também não tem melgueira, né? Vou dar uma olhada nessa caixa aqui, ela não tem melgueira. E eu tenho que transportar, né? Como vocês podem ver, ó. Eu tenho que transportar as abelhas dessa caixa aqui para essa caixa aí. Porque essa caixa aqui, ela tá bem melhor do que essa daqui. Essa daqui é uma caixa de madeirite que eu fiz e o fundo dela já tá se deteriorando. Vocês observar, ó, a parte de baixo dela já tá se deteriorando. E eu preciso consertar com urgência essa caixa. E então eu trouxe essa daqui para fazer a transferência, como vocês viram no vídeo passado. Não pude fazer porque encontrei uma agitação aqui de abelha, então não pude fazer a transferência. Essa daqui também foi transferida para cá, já tem um bom tempo que ela foi transferida. E eu confesso para vocês que depois que eu transferi, o enxame se abateu. Então eu já estou preocupado em querer transferir aquela ali para outra caixa e acontecer a mesma coisa, o enxame se abater. E fica difícil você ter um enxame bonito e fazer uma transferência e ele acabar se abatendo. Eles dizem que a melhor forma de fazer captura, ou dizendo melhor, transferência, é na primavera. Só o que acontece aqui, pessoal? A estação do tempo está ficando meio complicado. Não sei se vocês têm observado. A estação do tempo está ficando complicado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada como é que tá essa caixa aqui. Botar um pouco de comida aqui para elas. Também, né? Porque tem que alimentar. E logo em seguida eu vou dar uma olhada para ver como é que tá essa daqui. Se der para transferir, eu transfiro. Agora, se não der, eu vou deixar do jeito que tá aí, porque aquele núcleo lá tá precisando de uma caixa grande, certo? Essa caixa ela já tem uma melgueira em cima, porque não é um enxame fraco, é um enxame forte. E eu tô percebendo que meu núcleo também tá ficando muito apertado para aquelas abelhas ali. Depois que as campeiras voltaram, né? Porque então elas estavam no mato ainda. Mas agora elas estão voltando. Se vocês observar, ó, tá formando até uma barba de abelha por baixo da colmeia. Então significa que, ó, a quantidade, ó, certo? E vocês sabem muito bem, ó, as campeiras ainda continuam chegando. Olha, mais um monte aqui, ó. Então se vocês observar, tem muita abelha nesse núcleo. E eu vou preparar uns quadros com cera e vou fazer uma transferência com uma caixa maior. E como eu estou preocupado em perder meu enxame, ou o enxame ficar fraco demais com a transferência, como esse aqui ficou, eu vou deixar quietinho, certo? Eu não vou mexer não. Veja bem, minha câmera já está descarregando, já está com sinal amarelo e eu preciso comprar uma outra bateria, né, para poder trocar de bateria. Essa aqui já está com sinal amarelo. Isso significa que o tempo de gravação minha já está terminando. Mas, como eu disse para vocês, Deus ele sempre me dá enxame quando eu perco um. Mas graças a Deus dessa vez não tem nenhum enxame perdido. Tá todo mundo quietinho aqui, né? E eu tenho mais 3 pilar vazios que precisam de caixas de abelha. E nós vamos buscar essas caixas de abelha aí. Tem umas colmeias para ser capturado aí. E eu vou levar vocês para capturar essas colmeias aí. Pessoal, eu vou mostrar só como é que tá aqui o desempenho dessa caixinha branquinha aqui para vocês. E vou botar um pouco de comida para elas. E vou encerrar logo em seguida o vídeo, tá bom? Porque senão o tempo de gravação acaba aqui. Na hora em que eu estiver falando com vocês, acaba o tempo de gravação. E eu não vou nem perceber. E não vou poder encerrar, porque já não vai ter carga de bateria. Bora lá. Estou alimentando, pessoal. Elas, mesmo com elas buscando comida na natureza,
eu continuo alimentando. Porque o meu alimento, igual vocês podem ver, ele se abateu tanto que ficou só o meio com abelha. Os cantos estão vazios, sem nada. Então é como se fosse uma colmeia que eu tivesse que passar para um núcleo. Tirar de uma caixa grande como essa e passar para um núcleo. Para você ver que a transferência fez com que elas se abatessem. Vou alimentar elas e vou botar de volta a tampa no lugar. Mexer com a transferência da colmeia, você corre o risco, porque eu não sabia que ia acontecer isso não, pessoal, sinceramente. Eu fiz a transferência, pessoal, como eu havia dito, eu fiz a transferência confiando que o enxame não ia se abater, mas o enxame se abateu. Então o que que acontece? Eu vou deixar do jeito que tá ali, não vou fazer transferência, entende? Vou largar do jeito que tá ali e vou fazer o seguinte, tô procurando uma claridade melhor aqui. Tá bem nublado também onde tá o sol. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a colmeia do jeito que tá ali e vou ver até onde vai. Conforme for eu troco mais pro futuro, mais pra frente. Por enquanto eu vou deixar do jeito que tá ali. Veja bem, como o meu tempo de gravação tá acabando, eu vou encerrar esse vídeo deixando pra vocês essa visão gostosa aí, né? Esse barulhão, esse ataque frenético das abelhas aqui. NL Apicultor. Pessoal, não esquece de dar o joinha não, hein? Eu conto com o joinha de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, por favor. Ajuda a NL Apicultor aí a ganhar mais inscritos. E isso aí, só você que pode fazer isso aí, se inscrevendo. Compartilhe com o seu amigo vai compartilhar para o melhor amigo dele. Tá bom? NL Apicultor, até o próximo vídeo.